Mais uma vez, bem-vindos ao Apocalipse. Hoje vamos examinar o verso 10. Já convido você para abrir a sua Bíblia e vamos ler. Eu vou ler a edição revista e corrigida de Almeida. Verso 10 que diz: Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Amigos, arrebatado em espírito nos lembra o quê? Nos lembra a experiência que o profeta Ezequiel teve, bem parecida com a de João. Vamos ler Ezequiel capítulo 37, versos 1 e 2. Diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E o verso continua, você pode continuar lendo na sua Bíblia. Lembra também o relato de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 2. Paulo relatando a experiência, dizendo o seguinte: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, um pouco mais à frente, ele continua, foi arrebatado até o terceiro céu. Pois bem, o verso diz que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aí vamos ter aqui dois grupos. Uns vão dizer que João estava falando do sábado, outros vão dizer que João foi arrebatado no dia do domingo. Vocês sabem que o dia de sábado, para o judeu, era um dia dedicado ao Senhor. E no Novo Testamento, para a maioria da cristandade, o dia do domingo é o dia dedicado ao Senhor pelo fato da ressurreição do Senhor. Mas, mesmo na cristandade, temos as duas opiniões. Alguns cristãos vão dizer que João está falando aqui do sábado, ele foi arrebatado em um dia de sábado, cristãos que defendem que é o sábado, outros, ou a grande maioria vai dizer, não, aqui João está dizendo que foi arrebatado no dia de domingo. E aí? João está falando do sábado ou do domingo? O dia do Senhor, no verso 10, é o sábado ou é o domingo? Inclusive, os que defendem que é o domingo, temos até, por exemplo, a Bíblia, Ave Maria, ela traz o seguinte: em um domingo fui arrebatado em êxtase, e por aí vai. Mas também temos outras Bíblias, como a Mensagem de Deus, também que é uma tradução católica, ou seja, é uma Bíblia traduzida por aqueles que defendem que João está falando do domingo, mas não traz aqui na tradução domingo. Eles traduziram aqui como, vamos ler, Bíblia Mensagem de Deus. Diz aqui o seguinte: no dia do Senhor fui levado em espírito. A mesma coisa vai dizer a Bíblia de Jerusalém. Ela não traz domingo em sua tradução. Ela traz o quê? Vamos ler. Vamos abrir a Bíblia. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia muito conhecida. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito. Então, mas afinal, João está falando do sábado ou do domingo? E aí vamos para o texto grego. No texto grego, o que temos aqui é Ente, Kyriake remera. Vou repetir. Ente, Kyriake remera. Que quer dizer o quê? Literalmente, no dia do Senhor. Ou no dia pertencente ao Senhor. Então a tradução mais coerente, a meu ver, no meu ponto de vista, é no dia do Senhor. Que não diz respeito ao sábado, preste atenção, nem ao domingo.
o dia do Senhor que João está falando no verso 10 não significa sábado ou domingo, no meu ponto de vista. Por quê? Porque quando abrimos a Bíblia, no contexto geral, falando do dia do Senhor, então vamos encontrar na Bíblia o dia do Senhor apontando para o quê? Para o último julgamento, ou para a manifestação da justiça de Deus, ou para o juízo de Deus. O dia do Senhor sempre vai falar do juízo de Deus, da manifestação da justiça de Deus. E quando se trata do Novo Testamento, aqui no caso em Apocalipse, João está falando do último julgamento, da volta do Senhor Jesus para executar o último julgamento, o que também chamamos de juízo final. Vamos para o Antigo Testamento. Eu vou mostrar nos dois testamentos. Apenas 4 passagens, para não ficar o vídeo muito grande. 4 passagens, acredito, que é o suficiente para a gente entender. Abra a sua Bíblia em Obadias, no verso 15, que diz: porque o dia do Senhor está perto. Ele não está falando aqui do dia de sábado, não. Ele está dizendo, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O que o profeta está falando aqui? O profeta está falando da manifestação da justiça de Deus. Ele está falando de juízo, de julgamento. A mesma coisa vai dizer o profeta Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Certo? Agora vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, que diz: o qual o quê? Ele está falando da pessoa de Cristo, para a igreja. Está falando para a igreja o seguinte: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. No dia que o Senhor Jesus voltar. É o que Paulo está dizendo. Agora veja o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor, olha só, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então, tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos, e agora João, escrevendo o Apocalipse, ele fala do dia do Senhor como o dia da volta do Senhor, que será um dia de alegria para aqueles que esperam, para o povo genuíno. Ele está falando aqui do povo de Deus, aqueles que realmente vão herdar a vida eterna, mas também será um dia terrível para os que não vão herdar a vida eterna. Por quê? Porque será dia de juízo, dia de justiça de Deus, dia do triunfo do bem sobre o mal. O pecado será punido de uma vez por todas. É por isso que João termina lá no verso 22 de Apocalipse, capítulo 22, verso 20, dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Então o final, lá no capítulo 22 de Apocalipse, e vamos chegar lá e depois você vai entender melhor, lá na frente, ele está dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Por quê?
Porque o contexto de Apocalipse é o quê? Aponta para a volta de Jesus. Inclusive, eu já até falei em versos anteriores, examinando os versos anteriores, que João dizendo que Jesus virá e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Vão ver o grande dia da volta do Senhor. E o Senhor vem para manifestar também a sua justiça, né, e executar o juízo, o que chamamos o último julgamento ou o juízo final na história. Tá certo? Então acredito que não ficou dúvidas, mas vamos continuar no próximo vídeo, terminando o verso 10, e aí você com certeza vai entender. Se ficou alguma dúvida, você vai entender. Eu vou procurar falar detalhadamente, objetivamente, para que você entenda. Hoje é só. Hoje vou ficar por aqui, mas te aguardo. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Graça e paz.